Há 41 anos, em vésperas do 25 de abril de 74, o ambiente era de tensão e medo. Como hoje, tinha-se atingido o grau zero da vida política. O Presidente da República era um mero corta-fitas e limitava-se a fazer inaugurações pelo país, acompanhado pela sua mulher. Em vésperas do 25 de abril, como hoje, o chefe de governo tinha chegado ao cargo prometendo enormes reformas, anunciando a abertura do modelo de administração. Mas rapidamente ficou refém dos poderes fáticos dominantes e, em particular, dos grandes grupos económicos. Foi uma decepção. Como hoje, o tecido económico era dominado por meia dúzia de famílias que controlavam a economia nacional, se alimentavam da manjedoura do orçamento e viviam de negócios e rendas favorecidos pelo Estado. A família Espírito Santo e a família Melo lideravam essa lista. Os níveis de imigração eram, como hoje, galopantes. Todos os anos, mais de 100 mil portugueses rumavam a outras paragens para fugirem da fome e da pobreza. A alternativa seria ficarem por cá, trabalhando de sol a sol, a troco de um salário miserável que nem sequer lhes garantia uma sobrevivência com um mínimo de dignidade. Então, como hoje, o ambiente social degrada-se. Existe um abismo cada vez maior entre uma multidão de famintos e um pequeno grupo de multimilionários. Esta nova aristocracia vive em mansões de milhões onde se sucedem festas sumptuárias. Mas em simultâneo a miséria é crescente e sucedem-se as intermináveis filas dos pobres. O regime disfarça toda esta pobreza e injustiça com os instrumentos de propaganda onde se destaca a RTP, com os seus atores e cancionistas do regime, uma informação completamente pró-governamental, o futebol e o fado. Em 1974, com as Forças Armadas insatisfeitas, as movimentações castrenses eram permanentes. Anunciava-se uma revolta. Ao fim de mais de 40 anos sobre a Revolução, padecemos hoje de muitos dos problemas que herdamos do anterior regime. O regime democrático saído de 25 de abril, neste ano em que comemora apenas 41 anos, está já moribundo. As liberdades conquistadas em 74 pareciam garantidas, como o direito de expressão e reunião, mas a democratização prometida, essa, está longe de ser alcançada. O poder é hoje exercido já não pelo povo, mas pelos grandes grupos económicos, com predomínio dos financeiros, dos construtores e dos promotores imobiliários. As eleições não geram verdadeiras alternativas, apenas permitem alternância no poder dos maiores partidos. A distribuição de benesses, cargos, taxos é uma prática hoje generalizada. A classe política usufrui em democracia de privilégios bem maiores do que aqueles que tinha no tempo da ditadura. O combate eficaz à corrupção, que surgia no programa do Movimento das Forças Armadas como uma das tarefas de implementação imediata, jamais ganhou força. Muito pelo contrário, o regime estruturou-se de forma a incentivar e a promover a corrupção. Os escândalos sucederam-se com prejuízos incalculáveis. Expo 98, Euro 2004, BPN, submarinos, Freeport, parcerias público-privadas e, bem recentemente, o Grupo Espírito Santo. O poder local, por seu lado, foi capturado por empreiteiros financiadores dos partidos, o urbanismo destruiu a paisagem e o ambiente. Em termos económicos, então, tem sido o descalabro. Apesar dos fundos a que o país teve acesso com a integração na Europa desenvolvida nos anos 80, todos esses apoios foram desviados e desbaratados. Os escassos recursos são hoje maioritariamente confiscados às empresas e aos cidadãos através de impostos infindáveis. Ao fim de 41 anos, a vida em Portugal poderia ser tranquila. As famílias poderiam viver com conforto e dignidade. Mas a forma como funciona a política nacional transformou o nosso cotidiano numa permanente tortura. Chegou, pois, meus amigos, a hora de mudar de políticas, para que Abril, a esperança de Abril, seja também uma realidade para todos os filhos e netos daqueles que fizeram a Revolução.